Não, o Estado de Israel não está em guerra contra o Estado da Palestina em específico, mas sim contra o Hamas, uma organização fundamentalista islâmica e nacionalista que controla a faixa de Gaza. O Hamas, cuja sigla significa Movimento de Resistência Islâmica, tem sido frequentemente mostrado na mídia há anos, principalmente devido a ataques com bombas e execuções em massa. Mas em 7 de outubro de 2023, uma série de ataques ocorreram em Israel, ceifando milhares de vidas e reavivando o conflito árabe-israelense, sendo esse um conflito decisivo para a região e o mundo. Mas aí você pergunta, por que o Hamas odeia Israel? De onde o Hamas veio? Quem o controla? E principalmente, qual é o objetivo dele? Tudo isso será esclarecido ao decorrer do vídeo de forma simples e direta, contando com referências. Antes do vídeo começar, quero dizer que esses vídeos sobre guerras e conflitos são meio complicados aqui no YouTube. Por isso, desde já, peço que deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Tudo isso ajuda demais no engajamento e para que mais pessoas sejam informadas. Sem mais delongas, sem mais conversa, vamos ao vídeo. Para entender as origens e motivações do Hamas, temos que entender por que Israel e Palestina sempre estão em guerra. E para isso vamos ter que voltar bastante no tempo. A região onde hoje se localizam os estados de Israel e Palestina já eram disputados por vários povos no passado, como filisteus, fenícios e israelitas. Esses últimos tiveram vários estados na região, como o Reino de Israel e o Reino de Judá. Vários impérios também dominaram a região, como persas, macedônicos, babilônicos e, por fim, romanos. O Império Romano constantemente interferia na política, economia e religião judaica. Por isso, uma série de conflitos começaram entre judeus e romanos a partir do século I d.C. As guerras romano-judaicas fizeram os judeus serem expulsos do território e dispersados por todo o mundo. O imperador romano até chegou a rebatizar a Judeia com o nome de Palestina, em homenagem aos filisteus, um povo que no passado era rival de Israel. É a partir daí que nasce o conceito de Palestina e todos os povos que habitavam lá eram palestinos, independentemente da religião. Com a queda do Império Romano, vários impérios dominaram a região, como os bizantinos, persas, cruzados e árabes. Esses últimos estabeleceram um domínio islâmico na Palestina, já que ali era onde se localizava Jerusalém, cidade sagrada no islamismo. A partir daí, a população começou a ser constituída pela maioria árabe. No século XVI, o Império Otomano dominou a Palestina e permaneceu com ela até o fim da Primeira Guerra Mundial, quando o Reino Unido assumiu o controle como mandato britânico da Palestina. Desde antes do domínio britânico, milhares de judeus já haviam imigrado para a Palestina, motivados pelo sionismo, uma ideologia política que defende a autodeterminação do povo judeu e a criação de um Estado judaico. Sob a tutela britânica, a imigração cresceu. Claro que isso não agradou a população árabe que já habitava a região há séculos. Por isso, uma série de conflitos e enfrentamentos começaram a ocorrer a partir do início do século XX. Com o fim da Segunda Guerra Mundial e o Holocausto, a comunidade internacional ficou sensibilizada com a causa judaica, apoiando cada vez mais a criação do Estado. Em 1947, a recém-fundada ONU estabeleceu um plano para a divisão dos territórios, onde 57% seria o Estado de Israel, 43% o Estado da Palestina e a cidade de Jerusalém ficaria sob tutela internacional. A proposta foi aceita pelo movimento sionista, mas rejeitada pelo povo palestino. A situação só piorou com a fundação formal de Israel em 1948, iniciando assim uma série de conflitos entre os palestinos, apoiados pelo mundo islâmico, e Israel, apoiado pelo Ocidente. Todos os conflitos tiveram como desfecho a vitória israelense, que passou a cada vez mais a anexar os territórios palestinos, impondo seu poder na faixa de Gaza e a Cisjordânia. Bom, esse foi um mega resumo dos primórdios e a origem dessa rivalidade. Claro que faltou falar muita coisa, mas acho que a partir daí já dá para se situar um pouco. Desde a década de 50, os territórios palestinos começaram a ser anexados pelo governo israelense. No auge, o Estado judeu chegou a controlar desde as colinas de Golã, ao norte, até a península do Sinai, ao sul. No entanto, a população árabe e muçulmana dentro dos territórios começou a sofrer um verdadeiro apartheid, onde não tinham os mesmos direitos que a população judia e eram considerados cidadãos de segunda classe. Israel também chegou a enviar colonos judeus para os territórios ocupados, na intenção de substituir o povo palestino pelo povo israelense. É claro que muitos grupos dentro e fora do país não aceitaram isso de jeito nenhum, principalmente a população residente e no exílio, já que muitos se refugiaram em outros países. A partir de 9 de dezembro de 1987, uma série de manifestações e enfrentamentos conhecidos como Primeira Intifada ocorreram. Nela, o povo palestino constantemente entrava em atritos com o exército israelense, resultando em massacres, mortes e destruição por todos os lados. A Primeira Intifada contou com o apoio do mundo islâmico e vários grupos participaram. Alguns eram favoráveis à coexistência pacífica com Israel,
enquanto outros eram totalmente contra o Estado judeu e toda a influência ocidental. Foram esses grupos que fundaram em 1988 o Movimento de Resistência Islâmica, cuja sigla em árabe se pronuncia Hamas, mas também significa entusiasmo ou zelo. Entre seus fundadores estava o médico Abdelaziz al-Hassinti e o líder espiritual Ahmed Yassin, ambos antigos membros da Irmandade Muçulmana, uma organização internacional islâmica que já lutava há décadas contra a influência ocidental, considerado um grupo terrorista por boa parte do mundo árabe. No ano de sua fundação, o Hamas lançou uma carta pública onde expressava seus desejos: a criação de um Estado palestino em toda a região, desde o rio até o mar, a destruição de Israel, a expulsão de toda e qualquer influência ocidental e a criação de um Estado governado pela lei Sharia, ou seja, a lei islâmica. Não demorou muito para vários grupos, países e pessoas declararem apoio ao Hamas, motivados pelo ódio a Israel e o sentimento de revanchismo. Após anos de violência, em 1993, Israel e a OLP assinaram os Acordos de Oslo, onde Israel reconheceria a autonomia da OLP sobre a Palestina e a Palestina reconheceria a existência de Israel. Tudo isso mediado pelo Tio Sam. O acordo ajudou no governo da OLP nos territórios da Cisjordânia e a faixa de Gaza. Porém, o Hamas não aceitou os acordos e no mesmo ano fundaram as Brigadas Al-Qassam, o braço armado da organização. Entre 1994 e 2000, uma série de ataques em Israel foram perpetrados pelo Hamas, que agia numa verdadeira guerra santa, utilizando homens-bombas, massacres e sequestros, em sua maior parte contra a população civil. Israel não ficou parado e voltou a lançar ataques à Cisjordânia e faixa de Gaza. Em reação, ocorre a Segunda Intifada, onde mais uma vez uma série de conflitos ocorreram na região, só que dessa vez com um número bem maior de mortos de ambos os lados. Apenas em 2005, um novo acordo foi firmado e Israel retirou suas tropas da faixa de Gaza. No ano seguinte, ocorreram as primeiras eleições parlamentares do Estado palestino, onde seriam eleitos os membros do Conselho Legislativo da OLP. O Hamas ressurgiu como partido político e conseguiu a maioria das cadeiras do parlamento, ficando inclusive à frente do Fatah, grupo que também já se envolveu em ataques, mas a maioria dos membros adota uma postura moderada e, inclusive, alguns até reconhecem a existência de Israel. As eleições não foram reconhecidas pela maioria dos países do mundo, incluindo o Fatah. O choque de visões e a rivalidade já antiga dos dois grupos resultou numa série de enfrentamentos a partir de 2007. Membros do Hamas e do Fatah lutaram durante meses, até conseguirem um impasse onde o Fatah passou a controlar a Cisjordânia e o Hamas 100% da faixa de Gaza. Desde então, o Hamas estabeleceu um governo altamente islâmico e autoritário, mas ao mesmo tempo ajuda em questões sociais como a manutenção de escolas, hospitais, mesquitas e provém acesso à água corrente e energia elétrica a toda a população de Gaza. Mesmo assim, os ataques constantes a Israel continuaram, sendo respondidos com um bloqueio terrestre e marítimo do território. Os ataques de Israel também geram um sentimento de revanchismo e ódio, tanto na população de Gaza quanto em muçulmanos de todo o mundo, que enxergam Hamas como um grupo de resistência contra os chamados infiéis, fazendo com que cada vez mais pessoas de todo mundo declarem apoio e se unam ao grupo. Não apenas pessoas, mas vários países apoiam e auxiliam Hamas. O exemplo mais forte é o Irã, que segue a mesma corrente religiosa e ajuda com armamento e tecnologia de última geração. Outros países como Síria, Afeganistão, o grupo libanês Hezbollah e o Catar também apoiam a causa do Hamas. Aliás, os principais líderes da organização vivem lá sob proteção do Emir. Hoje, a maioria esmagadora dos países ocidentais consideram o Hamas como um grupo terrorista, entre eles os Estados Unidos, Israel, Japão, países da União Europeia e alguns países da Organização de Estados Americanos. Também existem países que o consideram como um grupo político, na qual existe apenas um braço envolvido com o terrorismo, como é o caso do Reino Unido e Austrália. Existem também aqueles países que consideram como partido político com ações de guerrilha, como é o caso da África do Sul, Rússia e Brasil. Desde outubro de 2023, o Estado de Israel está em guerra contra o Hamas. Esse é o mais recente do longo histórico de guerras na região, mas que até o momento não se tem um desfecho ou uma previsão para o fim. Na sua opinião, o Hamas pode vencer essa guerra? Você considera o Hamas uma organização guerrilheira ou terrorista? Você acha que essa guerra vai ser decisiva para o mundo? Comente aqui embaixo a sua opinião, que ela é muito importante para gerar engajamento ao vídeo. Se você gostou, achou informativo e quer ajudar no crescimento do canal, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Tudo isso ajuda muito no crescimento e evolução do canal. As fontes utilizadas estão aqui na descrição. Sem mais delongas, me despeço e tchau!